Olá, eu sou a professora Carla Tavares e vou apresentar a aula 4 sobre as tarefas de mineração de dados. Vamos lá? As tarefas de mineração de dados. Com o uso da mineração de dados, é possível extrair informações relacionadas às tarefas, como associações, sequências, classificações, aglomerações e prognósticos. As tarefas realizam uma análise de alto nível dos padrões ou tendências, mas também conseguem, caso seja necessário, pormenorizar os dados ao máximo. É como usar a mineração de dados para analisar detalhes dos padrões de dados sobre potenciais compradores e, em decorrência disso, elaborar campanhas de marketing orientadas a cada cliente ou identificar clientes lucrativos. Entre as principais tarefas temos análise descritiva de dados, predição, que envolve a classificação e estimação de dados, agrupamento, associação e detecção de anomalias, ou outliers. Análise descritiva de dados. As análises descritivas facilitam a compreensão dos elementos da base de dados. As informações podem ser representadas por meio de gráficos do tipo torta, gráficos em barra, histogramas e outras ferramentas equivalentes. Cada uma capaz de construir uma forma de conhecimento sobre os dados. Como exemplo, é possível saber qual a posição relativa de um determinado salário quando comparada à distribuição de salários disponível. Predição, que envolve a classificação e estimação de dados. Os modelos de predição são ajustados conforme os rótulos ou classe dos dados de treinamento. E esse processo é definido como treinamento supervisionado ou aprendizagem supervisionada. Como exemplos de tarefas de classificação temos a concessão de crédito a clientes, a classificação de objetos, a identificação de spams e a identificação de fraudes. Podemos ver na figura abaixo um conjunto de amostras com determinados elementos que vão passar por um treinamento supervisionado e vão separar as classes de acordo com características específicas. Já como exemplos de tarefas de estimação, podemos citar a predição da produtividade de grãos, a estimativa de valores futuros em bolsa de valores, a previsão do clima, a estimativa da performance de atletas e a estimativa de concessão de crédito a clientes. Análise de grupos, agrupamento ou clustering. O agrupamento ou clustering é um nome dado ao processo de separar, particionar ou segmentar um conjunto de objetos em grupos individuais de objetos similares ou semelhantes. O processo de agrupamento ou clusterização normalmente é utilizado para identificar tais grupos e, portanto, cada grupo formado pode ser visto como uma classe de objetos. Assim, um cluster ou grupo pode ser definido como uma coleção de objetos similares uns aos outros e dissimilares aos objetos pertencentes a outros grupos ou clusters. Bom, podemos identificar essa classificação tomando como exemplo os personagens da família Simpson. Aqui você está classificando, tá, esses objetos, agrupando esses objetos como objetos pertencentes à família Simpson, tá? A Marge, o Holmes, tá? O vovô Holmes, tá? Aqui, os personagens da escola, tá? A professora, o zelador, o diretor. Ou você pode classificar identificando como mulheres ou homens, tá? Então, aqui você tem a Marge, aqui você tem os personagens, o Holmes, tá? O filho, o diretor, o vovô Holmes, tá? São classificações de acordo com características específicas, agrupamentos de acordo com essas características. Associação. Um algoritmo de mineração de regras de associação precisa ser capaz de propor associações entre itens que sejam estatisticamente relevantes para o universo representado pela base de dados. Assim, o objetivo do algoritmo de mineração de regras de associação é encontrar regras que satisfaçam critérios mínimos de significância. Por exemplo, considere a análise de carrinho de supermercado
em que há um conjunto de pedidos ou compras. E o objetivo é encontrar itens ou produtos que são comprados em conjunto. Por exemplo, café, tá? E filtro de café. Macarrão, tá? Ou massas e o queijo parmesão. Detecção de anomalias ou outliers. Uma base de dados pode possuir objetos que não têm nem o aspecto comum dos dados ou nem o comportamento de um modelo que os represente. Tais dados são definidos como anomalias ou valores discrepantes, ou outliers. Como as anomalias compõem uma classe que ocorre com uma frequência bem menor que as classes normais, quando esses algoritmos de classificação e suas respectivas medidas de avaliação precisam identificá-las, esses devem implementar regras de negócio e medidas de desempenho muito específicas e mais trabalhosas para tratar tais problemas. Obrigada e vamos para a próxima etapa.